É verdade que tem pacientes com patologia de esquizofrenia que tem uma evolução excelente, mas alguns não. Então isso às vezes de não aderir ao tratamento, de não tomar a medicação corretamente, muitas vezes isso é um problema não somente complexo, mas complicado, porque causa problemas muitas vezes à família, causa problemas à vizinhança, enfim, e o problema é que pode até colocar numa situação de risco o próprio paciente. Então, olá, para quem nunca viu nenhum vídeo aqui do canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. O meu nome é Eduardo Andinetti, eu sou médico, eu sou especialista em psiquiatria e em nutrologia. Mais uma vez, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal. Hoje, para você ter uma ideia sobre o que qual é o tópico a respeito do qual nós vamos estar falando, é sobre aspectos dos tratamentos da esquizofrenia ou das esquizofrenias. Já para você logo saber o que é, por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide. Então ela começou a fazer o tratamento, por exemplo, começou a usar o haloperidol via oral, começou a usar o Zuclopentixol, começou a usar a olanzapina, a risperidona, o aripiprazol, quetiapina, etc. Tem outros. E de repente ela começa a apresentar uma dificuldade de adesão ao tratamento. Para do nada de tomar a medicação, não toma, ou então toma errado, ou então a família acha que está tomando e não está, aí tenta botar na comida, às vezes não dá certo. Então esse é o tópico do vídeo de hoje. Eu vou buscar dedicar um tempo, em razão do número de perguntas que tem aqui no canal e de comentários também sobre assuntos relacionados às esquizofrenias, né? Hebefrênica, catatônica, indiferenciada, outras esquizofrenias, esquizofrenia simples, etc. Então dedicar mais tempo falando sobre assuntos pertinentes, relevantes e em relação à esquizofrenia ou às esquizofrenias. A gente vai desenvolvendo na medida dos comentários, na medida das solicitações, mas então hoje é sobre adesão ao tratamento, sobre alguns aspectos do tratamento das esquizofrenias. Então esse é o tópico do vídeo de hoje. Muito obrigado, graças ao Senhor Jesus Cristo, meu Deus, de me estar dando essa oportunidade de estar gravando mais um vídeo, e a você, graças a Deus por você estar aí podendo estar ouvindo o vídeo. Então vamos lá, vamos começar, é o que eu vou explicar e você já vai entender. Esse problema de adesão ao tratamento é um problema que difere por exemplo, o paciente que não quer se tratar. A gente vai abordar, tem um vídeo já sobre isso aqui no canal, antigo, mas tem que fazer outro. Mas qualquer coisa eu vou deixar ele aqui passando em algum lugar, sobre esquizofrênicos ou portadores de esquizofrenia que não querem se tratar ou que interrompem o tratamento. Esse vídeo específico é sobre a adesão ao tratamento medicamentoso na psiquiatria e, no caso, nas esquizofrenias. Então vamos lá, o que fazer em algumas situações? Bom, a primeira coisa a ser dita aqui é que, seja qual for a esquizofrenia, seja a esquizofrenia simples, seja a esquizofrenia hebefrênica, a esquizofrenia indiferenciada, a paranoide, existe na CID uma categoria chamada outras esquizofrenias. E por que existe essa categoria outras esquizofrenias? Porque são esquizofrenias autênticas, mas que as características psicopatológicas, as características da doença, elas não se enquadram em nenhum subtipo ou tipo de esquizofrenia. Por isso são outras esquizofrenias. Nem tudo que há em psiquiatria, eu já falei isso em outros vídeos, existe ou está nas classificações mais conhecidas internacionais de saúde, que o CID, a CID, e no DSM, que é norte-americano. Então o paciente começou a fazer um tratamento, por exemplo, com risperidona, com Zuclopentixol ou com haloperidol, e de repente ele para.
ele não quer mais fazer o tratamento. Então, muitas vezes não se entende o que aconteceu, muitas vezes não se entende, o paciente também pode começar a apresentar uma certa agitação. Isso aqui é um detalhe que eu faço questão de dizer por quê, porque tem muito comentário aqui de pessoas dizendo, olha, não aguento mais, porque esse meu parente, ou meu filho, ou minha mãe, ou meu irmão, enfim, é portador de esquizofrenia e está apresentando, de repente, do nada, uns episódios de muita inquietação, às vezes até fazendo algumas coisas impróprias. O que acontece muitas vezes, antes de a gente voltar ao tópico da adesão da medicação, que tem tudo a ver uma coisa com a outra, é que muitas vezes é preciso entender o que se passa na cabeça do paciente portador de esquizofrenia. Veja bem que aqui a gente está falando sobre um grupo específico, não é todo mundo, todo portador de esquizofrenia que apresenta isso. Tem pessoas que têm esquizofrenia e que trabalham, que estudam, que criam família, têm uma qualidade de vida. Mas então, em algumas situações, a pessoa do nada começa a ficar agitada, sai de casa, entra em casa, começa até a gritar. O que está acontecendo em grande parte desse grupo de pacientes portadores de esquizofrenia? Uma coisa que acontece com frequência, vamos citar aqui, por exemplo, na esquizofrenia paranoide. Isso é muito comum na playlist sobre esquizofrenias, tem vários vídeos sobre esquizofrenia, inclusive explicando cada tipo. O que acontece? Muitas vezes o paciente, por alguma razão que já está ligada ao tópico do vídeo, ele ou parou de tomar medicação, ou aquela medicação foi tomada de modo inadequado, por essa ou por outra razão, ou foi se a medicação é depô, é injetável, houve algum problema ali ou na aplicação, que isso também pode acontecer, enfim. E o que está acontecendo na mente? Normalmente, quase sempre, eles estão com medo de algo, estão temendo alguma coisa. E esse temer alguma coisa, ele pode estar relacionado ao quê? Ele pode estar relacionado a um medo que está sendo causado nele ou nela por uma alucinação, por um delírio. Ele ou ela, portador de esquizofrenia paranoide, aqui que eu estou dando exemplo, ele pode, por exemplo, ou ela está completamente desconectada da realidade, a pessoa, e começar a ter uma reação anormal, às vezes uma reação agitada, com medo, muitas vezes, daquele delírio, que muitas vezes são delírios persecutórios. Isso é uma das características da esquizofrenia paranoide, delírios persecutórios. Então, muitas vezes aquela agitação é medo que o paciente está tendo em descompensação dessas alucinações, desses delírios. E eu falei em alucinações, também pode estar havendo, ou separadamente ou ao mesmo tempo, episódios de alucinações auditivas, alucinações visuais. Tudo isso pode se mesclar naquele momento onde houve então essa descompensação, e ninguém muitas vezes se preocupa em entender o que é que está acontecendo ali. Em grande parte dos casos, nesses mais de 30 anos, graças a Deus, que eu estou nesse barco, na medicina, eu tenho visto isso, quase sempre tem medo, estão com medo de alguma coisa, que, repito, pode ser do delírio que eles estão tendo, estão me perseguindo, estão me observando, estão olhando para mim, estão atrás de mim, há um complô contra mim. Muitas vezes o delírio, ele não é sofisticado, ele é mesclado, ele é bagunçado, vamos dizer assim, né, na mente da pessoa. Aí esse delírio mais bagunçado, que claro, não é o termo técnico, mas mais desorganizado, acontece na esquizofrenia, que tem o próprio nome, esquizofrenia desorganizada, ou do tipo desorganizado, que é a esquizofrenia hebefrênica. Na hebefrênica, a esquizofrenia, esse tipo de esquizofrenia hebefrênica desorganizada, essas situações de medo que podem envolver delírios ou alucinações, ou as duas coisas, que podem ser delírios auditivos, olfatórios, táteis, a pessoa pode achar que estão tocando nela o tempo todo. Isso tudo é muito comum o paciente temer, ele está com medo disso tudo. A segunda coisa que também pode estar acontecendo, já vou voltar para o tópico, mas tem tudo a ver, porque às vezes é por isso que param de tomar medicação,
entram numa descompensação, desconectam-se com a realidade, o tormento dos delírios e das alucinações na cabeça fazem com que não haja mais aquela coerência que havia, aquela sistematização simples às vezes da tomada ou da cooperação em tomar a medicação. Isso dito, o que é que pode ser feito? Não adianta a gente dizer aqui que isso é uma coisa sempre simples. Não. Verdade seja dita, eu digo isso sempre, eu tenho compromisso com a verdade. Não adianta a gente tentar transformar em bonitinho o que não é bonitinho. É verdade que tem pacientes com patologia de esquizofrenia que tem uma evolução excelente, mas alguns não. Então isso às vezes de não aderir ao tratamento, de não tomar a medicação corretamente, muitas vezes isso é um problema não somente complexo, mas complicado, porque causa problemas muitas vezes à família, causa problemas à vizinhança, enfim. E o problema é que pode até colocar numa situação de risco o próprio paciente. Então, dentro desse aspecto, uma vez que isso tenha uma certa recorrência, começou o tratamento uma vez, aí depois parou o tratamento, ou não quer mais tomar o remédio, acha que o remédio é uma substância que vai fazer mal, porque já está a doença descompensando, que alguma coisa aconteceu. Bom, uma das coisas que eu normalmente sempre fiz, não somente eu, outros colegas também com certeza, é a gente ter que optar pelas apresentações dos antipsicóticos em forma de depósito. Nós temos, por exemplo, o Zuclopentixol, que ele vem, o Zuclopentixol, não só esse, ele não é o único, tem o haloperidol também, mas o Zuclopentixol tem estudos que mostram, ele tem duas apresentações injetáveis, por exemplo, são muito boas, uma que é especificamente para o momento de crise, e a outra que é especificamente para o controle, que é depósito. Depô vem de depósito, como o haloperidol também tem em forma de depósito. Você tem então essa opção de tratamento onde o paciente portador de esquizofrenia ele já não tem mais aquela obrigação, ou seja, ele não tem mais que ter aquela preocupação e nem o familiar de que ele esteja ingerindo a medicação corretamente. Nem sempre vai ser a melhor opção, isso tem que ser avaliado caso a caso. E uma coisa aqui de extrema importância que muita gente não fala é que, dependendo do tipo de esquizofrenia, o antipsicótico mais adequado ele pode ser diferente. Por exemplo, o haloperidol ele pode ser bom na esquizofrenia do tipo hebefrênica, desorganizada, mas ele pode não ser bom, por exemplo, na esquizofrenia simples. Um exemplo, no caso da risperidona. A risperidona ela pode ser bastante adequada para a esquizofrenia simples, agora ela já pode não ser adequada, por exemplo, para a esquizofrenia ou para alguns tipos de esquizofrenia do tipo paranoide. Então, a apresentação depô, ela foi feita, depósito para isso. A injeção é dada sempre, guarde bem isso, sempre intramuscular, profundo, na região glútea. Não se deve dar aqui no deltoide, nesse músculo aqui, porque ele é muito fino. Então o depósito ele é mais duradouro, ele é mais seguro quando feito na região glútea. Não se deve dar injeção de depósito no deltoide. Então, o que muita gente não fala é que, dependendo do tipo de esquizofrenia, até mesmo dentro dessas esquizofrenias onde não há, são quadros mesclados, por isso existe isso na CID, por exemplo, outras esquizofrenias, você muitas vezes pode necessitar de um antipsicótico específico para aquilo. Como, por exemplo, no caso da clozapina, que eu particularmente dou preferência a fazer, não é uma regra, mas a clozapina por um período um período de tempo mais curto e preferivelmente, quando possível, a nível hospitalar, a nível de internação curta, breve, para estabilizar o paciente, a clozapina. Aliás, depois, na medida das respostas, do feedback, do retorno desse vídeo, a gente pode falar um por um
sobre os antipsicóticos, sobre a olanzapina, sobre a risperidona, sobre a paliperidona, a aripiprazol. Enfim, o Igor Antônio falou assim, um abraço parceirão Igor Antônio. O Igor falou assim, você esqueceu de falar esse. Não, Igor, eu não esqueci, é porque isso aqui não é um manual, um compêndio de farmacologia, de psicofarmacologia. Isso aqui é um vídeo onde eu estou mencionando alguns exemplos de antipsicóticos a respeito dos quais a gente pode falar um por um, sobre o haloperidol, a clopromazina, o aripiprazol, a olanzapina, a quetiapina, a paliperidona, o zuclopentixol, etc., como eu já falei. Um abraço também aproveitando para a bióloga Tatiana, um abraço para o Alexandre, que tem participado bastante. O Alexandre tem uns números assim, depois do nome dele. Um abraço para o Raul, que já fez um vídeo comigo, dando depoimento dele sobre o tratamento dele da esquizofrenia. Então esse é um recurso. O outro recurso que normalmente é mais viável, vamos dizer assim, ou ele pode ser feito com mais facilidade, é a visita. É a visita frequente. Eu fiz isso várias vezes em cidades do interior onde eu trabalhei. A visita que não sempre obrigatoriamente necessita ser do médico, mas pode ser, por exemplo, da enfermeira do posto de saúde, junto com algum outro membro da equipe, pode ser um psicólogo, pode ser um profissional de serviço social, assistente social, e em domicílio fazer o controle, chamar o CAPS, contar a história e dizer, olha, está acontecendo isso, para fazer um acompanhamento, para ter certeza. É claro que o ideal é que o paciente tem um acompanhamento com o médico também, mas eu estou falando a nível de residência. Às vezes o médico tem tanta, num centro de atenção psicossocial, por exemplo, num CAPS, tem tanta gente para atender que às vezes o tempo é muito curto para fazer, dependendo da cidade, esse tipo de acompanhamento no domicílio. Eu fiz muitas vezes, mas como está crescendo muito a demanda por profissionais que saibam tratar de esquizofrenia, né? O ideal é que seja psiquiatra, na minha visão, como ideal para fazer uma cirurgia cardíaca, que seja um cirurgião cardiologista, mas enfim, isso é outro assunto. Então, essa é mais uma outra opção, o controle domiciliar. Existe também, no caso aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, algumas exceções, são poucas, onde eu faço com alguns pacientes acompanhamento domiciliar. Tenho feito muito poucos, ou seja, estou restringindo em razão do tempo. Essa é uma outra opção, a visita do médico, que por vezes, dependendo da situação, ele próprio pode fazer a administração da medicação do paciente, o envolvimento com a família. Bom, outra opção que também é importante de ser mencionada é essa. Quando o médico pode ir na residência fazer o acompanhamento do paciente, ou ele próprio, no caso, fazer a administração da medicação. Tem gente que pergunta, posso botar na comida, eu posso não pôr na comida? Essa coisa de botar o antipsicótico da comida, não estou dizendo aqui nesse vídeo para ninguém fazer nada, para ninguém deixar de fazer nada, eu sou obrigado a dizer isso. Isso aqui não é um vídeo para você fazer isso ou deixar de fazer, é um vídeo informativo, educativo. Essa coisa de colocar na comida pode ter alguns problemas. Um dos problemas é a diluição excessiva da medicação da comida. Então, se tem aquela dosagem X, colocando na comida, pode haver, por exemplo, 50% só da ingesta. Quer dizer, o portador da doença ele vai ingerir apenas uma parte da medicação. Pode haver alguma perda de eficácia terapêutica em razão, não sei com o que a pessoa vai misturar. Pode haver na hora da ingesta perda também da medicação. Ou seja, não vai haver, né, uma garantia, não vai haver uma garantia de que aquela dose adequada, a dose prescrita, a dose indicada, ela foi feita, ela foi administrada. Então, tanto na administração dos antipsicóticos via oral, como em forma de depósito, o ideal é que haja esse controle por parte da família, evidentemente, de quem estiver próximo, de uma equipe multidisciplinar
em cidade grande ou em cidade pequena. Em cidade pequena é mais fácil de você fazer isso, até pelo lógico, pelo número ser menor. Aqui no Rio de Janeiro é uma coisa gigantesca, muito mais difícil. E também uma outra opção, que é o médico indo até a residência. Há médicos que vão, eu aqui vou, os que eu vou hoje aqui são já um grupo, vamos dizer assim, já restrito, ou seja, já não tem mais lugar, não tem mais como eu fazer mais visitas domiciliares, além da que eu já faço, não estou assumindo novos casos. Então, eu acho que deu para você entender mais ou menos o que eu quis dizer num vídeo um pouquinho corrido por causa do meu tempo. Deixa você aí, a seu critério, evidentemente, o seu comentário, se você tem tido experiências de dificuldade de adesão, de aderir ao tratamento por parte de algum portador de esquizofrenia da sua família, como é que você tem resolvido, como é que é na sua cidade. Se for possível citar a cidade, cita, senão não tem problema, não precisa citar, mas deixe esse comentário aí. As perguntas, quando possível, eu respondo, na medida do possível. E a gente depois poderá dar continuidade ao assunto tratamentos ou aspectos dos tratamentos em esquizofrenia. E por fim, meus irmãos cristãos, eu me dirijo a vocês agora. É hora aliás, já passou a hora da gente sair da zona de conforto. O Senhor está voltando, não falta muito. Leia lá Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, leia o Apocalipse capítulo 13, que você vai ver o que está vindo por aí. Meu irmão, minha irmã cristã, vamos se levantar, vamos pregar o Evangelho, vamos fazer o que o Senhor Jesus Cristo diz para a gente fazer, trabalhar para Ele, porque essa é a nossa função. Então eu termino o vídeo de hoje mandando um grande abraço para você que tem participado do canal, tem visto os vídeos. Chegamos aí a 150 e alguma coisa. Não é um número tão expressivo, mas está bom. O importante é a qualidade e não a quantidade. Então esse foi o vídeo de hoje. É um tópico que pode se prolongar até o final do ano. Vai depender de você. Você que vai decidir se vai ser prolongado ou prorrogado ou estendido esse tópico sobre assuntos pertinentes à esquizofrenia aqui nesse canal. Que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que vive e reina e que breve e em muito breve voltará, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Apocalipse 13, é o que está para vir. Se Ele permitir, se o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores permitir, a gente volta a falar sobre isso. Então esse foi o tópico de hoje. Um grande abraço, que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te abençoe e a gente se vê em outra hora. Um grande abraço, tchau!